Salve, família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais um Unidos pela Distância. Hoje em formato de programa, aliás, a partir de hoje, em formato de programa, porque abrimos mão da live e vamos adotar esse sistema a partir de agora, não tendo mais você como participante no chat, né? Mas contando com a sua participação sempre nos comentários, porque não podemos interagir contigo durante o programa que não é mais ao vivo. Então, comigo aqui, André Ramiro, Luiz Buqueira e como convidado especial na sala de visitas, o João da Lancha. Salve! Começar com o João, né, meus amigos? O João que é o nosso convidado de honra hoje. O João que, quando foi convidado para o programa, passou por um primeiro impedimento aqui, digamos, de não ser de Curitiba, porque um pressuposto aqui do programa é ter gente que não é de Curitiba. Os curitibanos estão proibidos aqui nesse Unidos pela Distância. Mas como o João é de São José dos Pinhais, foi aceito depois de uma assembleia e votou pela aprovação do João. Seja bem-vindo à nossa sala de visita, João. Salve, salve Brandão, salve Buqueira, salve André, salve ao povo que está nos assistindo. É um prazer estar aqui desfrutando dessa companhia de vocês. Obrigado aí por agradeço o pessoal que votou na Assembleia, né, pelo consentimento de eu estar aqui. Agradeço, apesar que são todos meus amigos, mas tudo bem. Mas é um prazer estar aqui com vocês, desfrutar desse momento, uma live que eu não perco uma, já assisti todas e eu já falei isso para vocês, uma coisa leve, é impressionante a leveza dessa live, né, com tudo acontecendo aí nas redes sociais, e a gente assistindo uma live dessa, a gente se acalenta o coração, histórias legais, histórias emocionantes, muito legal, e tenho muito prazer de estar aí participando com vocês aí dessa live. Dizem nos bastidores aí que você é o responsável pelo almoço da família aí de domingo, e diz que para participar da live com a gente, abriu mão do almoço aí, que é mais elaborado hoje, para fazer um miojo. É verdade? Foi isso ou não? Eu sei fazer miojo, embora não possa comer, mas eu preferi hoje comer, como diz o outro, queimar um osso por aí na churrasqueira, que ficou melhor. André Ramiro, meu caro, direto de Paris, tudo bem, tudo certo, tranquilo? Tudo bem, pessoal, tudo bem, grande abraço, Brandão. João, bem-vindo aí para esse Unidos pela Distância. Abração, Buqueira, sempre um prazer. Hoje, acho que é um programa, acho que é o único aqui, cara. São 3 HDs, né? Ficou alto nível de memórias do Curitiba e, acho que tem tudo para ser um programa super bacana aí, para a gente discutir bastante sobre o Coxa e também para saber do João, né? Porque o João passou bastante tempo fora, né, de Curitiba, teve essa distância que a gente tem hoje. Até para ter uma ideia de como ele, né, como é que ele viveu esse tempo tão longe do Couto, quando morava fora, né? Mas bem-vindo aí, João. Sempre bom estar contigo. Obrigado. Salve, Luiz Buqueira, direto da areia, né, da Paraíba. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Brunão. Grande HD, na verdade, né? Porque eu e o João somos apenas uma leve lembrança, né? O HD realmente é o Buqueira. É o Buqueira. Eu tenho lembrança. Isso. Ultimamente o HD tem dado uma falhada aí, os fatos mais recentes, o HD dá uma travada às vezes também. Mas boa tarde, pessoal. Tem quase falar uma boa noite aí, porque a gente está acostumado com as lives noturnas, né? Mas boa tarde. Boa tarde, bom dia e boa noite, né, Luiz? Porque Isso. Agora como o programa é gravado, né? Ela vai assistir a hora que ele quiser, né? Verdade. Exatamente. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? E também poder aqui interagir, né, com a torcida do Curitiba aí, que espero que continue participando nos comentários, como o Brandão disse. E é um prazer estar com o André, com o João, com você. Sempre saem discussões aí que a gente não vê o tempo passar, né? Então não vejo a hora de um dia a gente se encontrar em Curitiba aí, com uma tábua daquelas que o João ataca lá
no escritório do Coxanautas e para a gente ficar horas conversando sobre o Curitiba. E tem muito assunto para falar desse Curitiba, né? Assunto que a gente pré-pautou aí durante a semana, né? A gente ficou devendo aí um programa na quinta-feira em função de vários problemas aí de muita gente, meu especialmente, tive e estou meio baqueado ainda com uma gripe muito forte. A nossa proposta de levar esse programa ao ar todas as quintas-feiras, ainda de pé, porque será mantida a data, mas vamos mexer nesse horário. Eu não sei, o Marcelo e o Ricardo Honório, o que vão planejar para a gente. Eu tenho a impressão que é um programa que vai ficar com esse horário das 8 horas, horário meio nobre da internet aí, né? As pessoas toda quinta-feira terão o nosso programa, não mais a live, mais uma vez repetindo, desse Unidos pela Distância, que tem essa proposta de conversar com os coxas espalhados pelo mundo todo. Como já disse, João da Lancha, direto de São José dos Pinhais, André Ramiro, direto de Paris, e Luiz Buqueira, direto de Areia, da Paraíba. Aliás, André, é verdade que a torcida do PSG está festejando a saída do Neymar, né? Tá, já, acho que eu falei isso até no último episódio que a gente teve, que alguns conhecidos meus que torcem para o Paris Saint-Germain, eles não gostavam do Neymar aqui. Eles achavam o Neymar como a gente acha o Bosquilha, sabe? Quase a mesma coisa, dadas as proporções. Salários altos, então, né, com a gente. DM, né? O cara não joga nunca, só reclama. Essa torcida do PSG é muito exigente, né, Brandão, André? Porque eles chegaram a vaiar o Messi, meu amigo. O Messi. Tá louco, seu. Mas é uma torcida. É uma torcida francesa, né, João? Tem um agravante aí com o Neymar, né? Porque o Neymar é muito antipático mesmo, né? Se bem que o francês também não é lá muito simpático, né? O francês não tem essa qualidade. Mas o Neymar é o rei dos antipáticos. Ele acho que teve vida muito longa aí no PSG. Demorou muito para sair. E com a saída do Mbappé e a saída do Messi, acho que ele também meio que viu que a bomba ia sobrar só para ele, né? Ele teria que resolver tudo sozinho. Uhum. Acho que ficou difícil para ele mesmo. Mas o Mbappé não saiu, né, André? O Mbappé tá lá, né? Ele tava quase... Mas tá de saída, né? Tá de saída. O problema é que tem os valores aí, tem algumas coisas que estão sendo negociadas, mas ele já falou que não quer ficar também. Então se ficar, acho que vai ficar com clima ruim, sabe? Então, mas vamos ver, né? Não sei. Bom, a gente está aqui para falar do Curitiba. Deixa o Mbappé, o Neymar, o PSG para lá, porque o que nos interessa, o que nos traz aqui a esse encontro gostoso de bate-papo sobre o Curitiba. E a gente pode pegar essa onda da chegada aí do Slimani, né? O Slimani desperta no Coxa Branca um certo saudosismo aí, não só pelo sobrenome, que já tem um pouco a ver com a história do Curitiba, desde o final dos anos 60, início dos anos 70, né, quando o Curitiba foi as suas excursões em 69, 70, o nosso HD aí já confirma se é essa mesma data, e tendo esse período aí como a primeira relação do Curitiba com Argélia, né, Buqueira? Isso. Na verdade, acho que a primeira excursão que pegou o jogo com times argelinos e com a seleção foi em 70, mas Curitiba começou a excursionar antes, em 69, mas não passou pela Argélia, né? Importante também dizer, né, que boa parte dessas informações aí a gente tem graças ao trabalho dos helênicos, né, que acho que eu e vocês devem compartilhar também, a admiração pelo trabalho deles, né, porque muitas das coisas aqui que a gente fala e tudo, só é possível pelo trabalho de garimpagem de informações que eles fazem e divulgam aí para a torcida. Podemos até colocar talvez um slide aqui que exatamente vem do Helênicos. Inclusive eu vi um post dos Helênicos de algum canal de mídia que pegou a informação deles e não citou a fonte, assim, sabe? Que eu acho uma sacanagem, né? Tipo, qualquer um que pegar coisas dos Helênicos eu acho que tem que dar sempre a fonte e tem que estar lá acompanhando, porque é muito legal. Eu acho que no meu Twitter é o único perfil que eu vejo todas
todas as coisas que estão colocando automaticamente, assim, sempre aparece, os helênicos colocaram alguma coisa, os helênicos colocaram alguma coisa, sempre vou lá para ver, porque é muito interessante, toda a história do Curitiba, né? Vai falar um pouco sobre... Esse problema, André, é um problema crônico da crônica esportiva e do jornalismo, eu diria, curitibano, viu? É impressionante como a falta de citação da fonte é uma coisa impressionante. Não só eu acho que é uma tendência dessa garotada que está chegando agora na imprensa aí de se adonar da informação como se fosse sua e ignorar simplesmente a fonte, né? É uma pena, porque os helênicos, além de servirem como uma fonte de informação assim inesgotável, né, para o Curitiba, em especial, é uma tradição que precisa ser respeitada, né? É um trabalho que precisa ser respeitado. É uma pena. Mas então, eu estou aqui com o celular, eu estou com uma dificuldade aqui, como vocês podem observar, eu uso óculos e com o celular eu só tenho aqui a leitura do texto que diz Curitiba em Argel para jogar amanhã. Isso diz respeito ao quê? O texto embaixo eu não consigo ler, eu não sei do que se trata. De 1970, a excursão internacional que Curitiba fez, com 2 jogos na Argélia. Eu não sei, João e Brandão, vocês chegaram a ouvir esses jogos quando ocorreram? Vocês lembram? Em 70, aí é 69, né? Não, aqui é de 70. Porque essa é 70. Essa é 70. Eu, assim, em 70 eu tinha 11 anos de idade, já acompanhava o Curitiba pelo radinho com o meu pai que acompanhava essas excursões. Então, meu pai ficava escutando esses jogos e eu ficava do ladinho dele, né, escutando também, porque eu já era coxa branca, aprendi com ele. E eu escutei se não me engano, a Rádio Clube, que acompanhava o Curitiba, uma única rádio que acompanhava, e a gente escutava lá, assim, pela Rádio Clube, não é que eu escutei, sim, Curitiba 4, Argélia 1, depois escutei também, a gente acompanhou pelo radinho de pilha. Com 2 gols do Krieger e 2 do Leocádio, né? Exato. 4-1. Isso que no nosso último programa a gente falou, foram os 2 primeiros camisas 10 que a gente discutiu, né? Da grandeza desses 2. Exatamente. Né? Até houve uma polêmica sobre a história do Krieger, né? Alguém levantou essa questão de, será que o Krieger vestiu a 10? O Krieger só não vestiu a 1, eu acho, né? O Krieger vestiu todas. Eu falava no nosso bate-papo anterior, que se referindo ao nosso último programa, quando eu fiz aquela citação da passagem do Krieger direta com a minha família, eu esqueci de dizer que nessa excursão, justamente, o Krieger mandava para a gente, para o meu irmão que era doente, cartão postal das cidades por onde o Curitiba passava. Então, se imagina para a cabeça de uma criança, né, com 8 anos, 9 anos, receber um cartão postal de um ídolo, né, de um craque como foi o Krieger. Era assim, a gente carregava aquilo para a escola, ia mostrar para colega, olha aqui, que os caras até achavam que era brincadeira, né? Não, falsificaram isso não é verdade. Agora vocês imaginem, né, Brandão, André e Buqueira, o mundo hoje está globalizado, né? A gente, né, tem internet, tem um monte de informações, você sabe que existe a Argélia, que existe os continentes e tal. Na época que o Curitiba foi jogar lá, pelo menos eu, meu pai, a gente dizia, nossa, o Curitiba foi para a África, a gente achava que o Curitiba estava jogando lá na África, na África Negra, e a Argélia é África, mas é África branca, né? Mas enfim, nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente não sabia da existência, né, da Argélia. Nossa, o que o Curitiba foi fazer jogar com a Argélia? A seleção da Argélia, existe isso? Essa era a nossa percepção. Pois é. E até uma coisa interessante isso, né? Época, João? Oi. Quantos anos você tinha na época? Em 70 eu tinha... Foi quando eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo, eu tinha 11 anos em 70, 11 anos de idade, daí eu comecei a acompanhar, eu acompanhei a Copa do Mundo do Brasil, que o Brasil foi tricampeão, e pela televisão, lógico, e meu pai era muito torcedor do Curitiba, né? Ele não era aquele torcedor
de ir em campo, assim, mas ele era aquele, não era sócio, né? Mas ele era aquele torcedor de escutar no radinho todos os jogos, e eu aprendi com ele, eu ficava escutando com ele, e esses jogos aí, a gente escutou junto, a rádio assim, falhando, o sinal vinha, voltava, mas a gente sabia que o Curitiba estava jogando. Eu lembro que, na mesma situação que você, João, eu, meu pai, em casa, na cozinha, meu pai procurando uma posição sempre melhor com a antena, porque o som sumia, né? Isso. Tentando buscar uma posição melhor com a antena para aquele áudio ser mais constante, né? A gente tinha... complicado. Hoje a gente reclama da televisão quando começa a pipocar, né? Brandão, a gente tinha um rádio, aqueles de válvula, sabe? Aqueles radião de válvula, meu pai tinha, né? Então ele começava mesmo a sintonizar e aquela... Isso, Eu lembro da Copa de 66, a gente estava nas férias de julho, na Copa de 66, a gente ouvindo o jogo, meu pai organizou, porque a gente ia para a ilha de São Francisco, aqui próximo, e era eu e mais 4, 5 primos, e mais meu irmão, mais família toda, né? Mãe, tio, tia... Enfim, era uma bagunça. As férias de julho não eram como as de hoje, que são 10, 15 dias. Ficava o mês inteiro de férias, né? Exato. Então a gente ia para a praia. Tinha casa em São Francisco e ficava lá. E eu lembro que na Copa de 66, o meu pai, não sei se foi do jogo contra Portugal, que o Brasil perdeu, se não me engano, de 3-1, que meu pai organizou um bolão, deu um miudinho lá, um dinheirinho para cada um, para fazer um bolão para ver quem acertava o placar. Ninguém acertou, né? Ninguém apostou em Portugal. E eu lembro do radinho de pilha em cima da capota de um Fusca, que era da minha tia, para a gente ouvir esse jogo. São lembranças, né? Que trazem a gente para tempos de romantismo, né, no futebol, né, Brandão? Você volta para esse futebol de hoje aí, como eu disse na live anterior aí, você vai vai bater de frente aí com essas questões aí do manga, de jogador quebrando pau em treino, chutando a boca de companheiro, você não consegue conceber isso, né? É verdade. É uma pena. Mas voltando ao Curitiba aí, outra questão que parece bem interessante aí, o Slimani, né, o recém-contratado do Curitiba, né, que chega como a nossa principal arma para esse restante de campeonato brasileiro. O Slimani, eu não sei se na primeira excursão ou na segunda, tinha um zagueiro com esse sobrenome na seleção ou num time da Argélia. Não me recordo ao certo, não sei bem se era isso. Mas Slimani é um sobrenome muito comum por lá, né? Como se fosse Silva por aqui. Exato, parece que tinha um Slimani lá era um zagueiro, se não me engano. Ele era zagueiro. Esse material eu li aí nos alfarrábios aí dos helênicos. É como eu te falei, essa parte em 72 eu já acompanhei mais, apesar de estar no radinho, mas em 70 não... assim, acompanhei com meu pai, eu tinha meus 11 aninhos. Em 72 eu já tinha 13 anos, então já entendi um pouquinho melhor, já acompanhei melhor também. Mas eu sinceramente não me lembro, eu li só sobre esse Slimani que jogava, não sei se na seleção da Argélia, enfim, mas é um sobrenome comum lá realmente. Essa excursão de 72 foi quando o Curitiba foi fita azul, né, no caso... que era uma honraria que o time recebia pela jornal Gazeta Esportiva, se não me engano, de São Paulo, né? E eu sei que outros times receberam também, eu não me lembro quais, mas o Curitiba aqui do Paraná, do sul do Brasil, foi o único, né? Que nessa excursão ele voltou invicto, né? Ele voltou invicto, jogou inclusive com seleção da Turquia, empatou em 1-1, jogou com o Fenerbahçe, ganhou 2-0. Poxa, tinha vários, jogou com aí tá ali, Mouloudia, jogou com seleção do Marrocos Olímpica, ganhou de 3-1 e voltou. A portuguesa também, João. A portuguesa talvez foi não foi em 70? Foi 72. Foi 72, foi 72. A portuguesa,
houve um torneio, eles fizeram um torneio, Portuguesa, Curitiba, Turquia e Fenerbahçe, esses 4 participaram. E o Curitiba ganhou da Turquia, empatou com a Turquia, ganhou do Fenerbahçe e empatou com a Portuguesa em 0-0. A Portuguesa foi campeã desse torneio, por quê? Acho que foi nos critérios de desempate, porque o Curitiba ficou invicto, só que a Portuguesa, acho que nos critérios de desempate, o Curitiba empatou 2, ganhou uma, talvez a Portuguesa, não me lembro, eu sei que ela foi campeã desse torneio, mas o Curitiba ficou invicto, né? Depois o Curitiba seguiu, né? Seguiu a excursão, foi lá para Argélia, em Argel, ganhou desse Mulhoud aí, depois ganhou uma tal de Setif, que é o nome da cidade, ganhou desse WRS, não é? E depois, por último, jogou com a seleção do Marrocos e ganhou de 3-1, seleção olímpica do Marrocos, né? Agora, eu estava lendo, não foi no Helênicos, eu quero fazer uma menção honrosa aqui aos Helênicos, que tudo que eu preciso de saber do Curitiba, né, assim, de história, você vai na página dos Helênicos e tem tudo lá. Mas eu até queria confirmar com vocês, né, com o Brandão, com o Buqueira, André, que também é um cara que se interessa pela história do Curitiba, que teve um jogo em que o Luiz Afonso de Camargo Neto, que era diretor de futebol do Curitiba, ele entrou para jogar no final do jogo, ele participou do jogo. Eu li isso em algum lugar. Eu não me conformo com isso. Ele era diretor de futebol. Ele realizou um sonho de todo torcedor que quer jogar alguns minutos com o seu time de futebol. Numa dessas partidas da excursão? Numa dessas partidas, se não me engano, com a seleção olímpica do Marrocos, né? Então foi muito interessante. Eu li isso e fiquei assim abismado. Eu lembro do nome. Eu lembro do Luiz Afonso, assim, do nome, né? Luiz Afonso Camargo, que foi diretor de futebol do Curitiba naquela época. E ele disse que ele entrou, jogou alguns minutos, vestiu chuteira, calção e uniforme, e entrou para jogar alguns minutos lá. É impressionante isso, é história assim né, que... E outra coisa, os campos lá, né, Brandão? Campo de terra, diz que subia um areão, subia um poeirão, me lembra muito... Nem nas minhas peladas de criança a gente jogava aí. O nosso campo era careca, mas um pouquinho de grama tinha. Né? Não era assim a cabeça do Ramiro, né? Mais ou menos. Não, mas aqui o campo é bom. O campo é bom. Mas não existe imagem, né, desses jogos, né? Não, porque a transmissão do futebol começou a ser feita em 70, né? 69, 70 ainda não havia. 70 foi a primeira transmissão de esporte, de futebol, foi a Copa do Mundo, né? Infelizmente não. Alguém, talvez um fanático lá em filme ainda, talvez possa, depois de alguma pesquisa, é capaz de alguém descobrir alguma TV da Argélia ou de algum lugar lá que talvez tenha. Seria muito interessante isso, né? Seria muito legal se encontrasse alguma coisa assim. Seria um machado, né? Um machado jurássico. Imagine. Talvez, eu não sei, a última excursão do Curitiba para o exterior foi em 83, né? E talvez dessa daí pudesse ter algum registro, né? 83, o Curitiba jogou na Costa do Marfim. Inclusive o Curitiba foi campeão do torneio lá. E o artilheiro acho que foi o Lela nesse campeonato aí. Então talvez dessa época um pouco mais recente possa existir algum registro, né? Pode ser. Agora, uma pergunta que eu me faço assim nesse momento que a gente tem, por exemplo, um Slimani no time, não seria interessante o Curitiba talvez ano que vem fazer alguma coisa internacional, vir jogar na Argélia mais alguma vez, ou sabe, mostrar o time para outros países, tentar fazer um pouco dessa campanha? Não sei se ainda é válido, O problema é data, né, André? O problema é data, né? É o calendário. Dá muita pena. Antigamente que com essa história da SAF, né, com esse conceito da SAF, né, pensando o futebol mais profissionalmente, quem sabe arrumem aí uma semana para 2 amistosos, um amistoso aí para vender a marca Curitiba lá fora, né? Porque, na verdade, essas excursões aí na década de 70,
aconteciam, e o Curitiba, na verdade, foi convidado pela CBF, pelo João Avelange, para vender a ideia do futebol lá fora. Porque o Avelange, na época, já tinha a intenção, né, de levar o futebol para a Ásia, para a África. Então, politicamente, foi uma jogada. Né? Não só, como disse alguém aqui, agora acho que foi o Buqueira, falou que além do Curitiba, não, foi o João, né? Que além do Curitiba, outros times também fizeram o Fita Azul, né? Mas era uma intenção da CBF, vender o futebol brasileiro lá para fora, porque a pretensão dele era chegar à FIFA, né? Como chegou, né? E foi dono dela durante muitos anos, infelizmente. Ou até, caso seja numa pré-temporada, por exemplo, ou uma outra opção é trazer para Curitiba algum clube, né, no norte da África para fazer essa pré-temporada com o Curitiba, transmitir, mostrar, fazer uma festa, trazer, né, torcida, tudo mais. Tipo, eu acho que seria muito bem. O time que o Slimani começou no futebol lá na Argélia ainda existe, está lá disputando a primeira divisão lá. De repente seria né, trazer esses caras aqui, né, para fazer uma pré-temporada aqui, fazer alguns amistosos com o Curitiba, né? Eu acho até que é um dos times que o Coxa ganhou em 70. Será? Pode ser. Pelo que eu vi, eu não coloquei isso aqui dos helênicos, mas acho que é esse CR, o Belouizdad. Exatamente, Belouizdad. Esse aí que o foi que ele começou, né? Então, Coxa já. Sabe o que eu penso em relação a essa questão de excursão e amistosos internacionais? Eu acho super interessante, eu gosto disso, e é uma pena que isso tenha se perdido no tempo, mas aquilo que o Brandão, acho que foi o Brandão que falou de calendário, né? O futebol antes tinha espaço no calendário para esse tipo de excursão. Segundo, o futebol não era tão divulgado como hoje, né? Hoje você vê um time europeu, uma seleção europeia na televisão a todo momento. Naquela época era um acontecimento, né? Uma seleção vir jogar aqui no Brasil. E outra que a gente tem apelo e a questão financeira pesa muito, né? Então, por exemplo, hoje, uma seleção dessas aí que antigamente vinha uma Hungria, por exemplo, a Hungria jogou a Copa de 66, venceu o Brasil e veio jogar com o Curitiba em 67. Quando que hoje a Croácia vinha jogar com o Curitiba aqui no ano seguinte, que eliminou o Brasil da Copa? E nós ganhamos questões até financeiras, né? Ganhamos a Hungria que venceu o Brasil, e no mesmo ano o Curitiba venceu o Atlético de Madrid. Aí eu te pergunto, o Atlético de Madrid já era um grande clube na época. Quando o Atlético de Madrid vem jogar hoje aqui? Por causa da questão financeira. Hoje um jogador só desse time, o valor que esse cara tem e os custos para trazer um time desse, esse time só viria se o Curitiba bancasse. E o Curitiba não tem condição de bancar, pelo menos esse time de ponta para vir jogar aqui. E a própria torcida não tem o mesmo interesse. Eu vejo que o último jogo que eu lembro de um time internacional jogar em Curitiba foi o Colón, quando veio a estreia do Alex. E a gente, mesmo sendo estreia do Alex, não teve lá um público tão bom como poderia ser na época, né? E eu cheguei nos anos 90 aí num jogo do Curitiba com o Nacional do Uruguai. Pô, o Nacional do Uruguai é um time que tem história. Eu estava lá também, eu também fui. Que ano foi? 1-0, gol do Brandão, em 95. Capaz que eu estivesse lá também, então, mas não lembro. Nacional do Uruguai. O HD de 95 queimou. O meu ainda funciona. E aí o Brandão marcou o gol da vitória. Deu até quase briga, era amistoso, mas Nacional. O Uruguai é sempre um time muito aguerrido e tal. Quase deu briga entre os jogadores nesse dia. E eu lembro que o público era um público irrisório, né? Eu fui no jogo. Eu acompanhei a distância, esse porque eu não estava. Mas o Curitiba pegou a seleção do Japão também, com público mínimo, com aquele timaço de 89. Então são certos movimentos que a gente não consegue entender o que motiva ou não motiva o público naquele momento, né? Verdade. O Curitiba perdeu a pegada aí, também internacional, levando em conta essa questão que o João levantou aí do calendário, né, que é um impedimento, né, não tem data, mas quando trouxe o Alex para cá, né, de volta, quando repatriou o Alex, com a Turquia, pelo menos. Até hoje eu tenho pelo menos uns 4, 5 amigos no Facebook, no Instagram, que são coxas malucos por conta do Alex. E o Curitiba perdeu esse tempo dessa pegada, né, de aproveitar
essa maré de fazer um amistoso lá com o Fener, sei lá, levar a marca Curitiba para lá. Infelizmente... Podia fazer até um lá e um aqui, né? Pois é. Era de se tentar. E o Alex, como embaixador aí da brincadeira, podia intermediar, né, esse amistoso, fazer, como disse você, um lá e um aqui, ou então só um que fosse lá ou aqui, mas é a divulgação da marca, né? É você pensar o futebol profissionalmente, que eu imagino que a partir de agora, com a SAF, isso possa acontecer, que seja por uma semana. Vamos fazer um amistoso lá na Argélia, lá com campo que não é mais de terra, que agora tem gramado, divulgar o nosso argelino, né, o Slimani. Aliás, vamos entrar um pouco nessa questão do Slimani aí. Primeiro, João, você já deve ter recebido milhões de parabéns aí, mas é um a mais. Você, o Marcelo e o Seta fizeram um serviço de gente grande lá na chegada do Slimani. Cara, eu cheguei a me emocionar com vocês três lá. Não só pela energia boa que estava naquela transmissão, de você sentir a torcida ainda apostando, né, na chegada de alguém que possa resolver o nosso problema, mas a pegada da live foi muito mais de torcedor do que com a preocupação profissional que poderia se ter, né, numa transmissão de live, né, de fazer um negócio com qualidade e tal, botar 2 câmeras e tal. Não, foi de coração, e eu acho que foi o que valeu, porque é disso que nós estamos precisando. Foi muito legal. Eu almocei com o garfo aqui, quase chorando vendo vocês lá, de emocionado que eu fiquei. Eu te agradeço pelas palavras aí, Brandão, vindo de você, pelo amor de Deus. De fato, eu me emocionei, como eu disse ontem na live, também me emocionei, porque, assim, o tratamento que a gente teve lá, assim, eu não sabia que ia ter live. O Marcelo falou para mim, talvez eu vá. Então, eu falei, então nos encontramos lá. Eu lembro no WhatsApp do nosso grupo lá, a conversa ficou meio na incerteza. Ficou meio assim. Eu fui, o Marcelo, eu cheguei lá, o Marcelo estava lá. Então, desde quando eu cheguei um pouquinho atrasado, o Marcelo já estava lá. Então, eu recebi sabe, o povo vindo falar com a gente. Ô, João, do Coxanautas, vamos tirar uma foto, pô, legal, Marcelo, vocês do Coxanautas, sabe, todo mundo, né, assim, já fui chegando, já recebendo aquele acolhimento, assim, e já me emocionando, sabe? Aí cheguei, olha só, para uma coisa que eu quero contar para vocês, eu acho que eu contei ontem. Eu cheguei ali, o Marcelo já estava no quadradinho lá, que estava a imprensa, né? Tinha um espaço reservado para a imprensa, a torcida ficava um pouquinho mais atrás. Eu cheguei ali na cerca, falei, eu chamei o repórter, o Alexandre Senechal da Jovem Pan, falei, Alexandre, por favor, chama o Marcelo para mim ali. Daí ele chamou e disse, tô aqui. E o cara da organização do evento chegou para mim e falou, você é do Coxanautas? Não, pode entrar, entra, vai lá, entra, vai fazer o trabalho de vocês. Eu falei, caramba, sabe, portas abertas para o Coxanautas, então muito legal isso. A gente ficou no espaçozinho lá junto com o pessoal, não é? Conheci, falei com o Delazzi, falei com o pessoal da Banda B, assim, batemos papo lá, né? Enfim, sabe, muito legal, muito bacana, ficamos num lugar privilegiado. E o Marcelo falou, daqui a 5 minutos nós vamos entrar na live. Eu falei, o quê, Marcelo, live? Sim, vamos fazer uma live ao vivo. Eu falei, meu Deus, mas quem que vai participar? Aí ele falou, eu e você. aquele jeito nervoso do Marcelo, né? Aquele jeito nervoso do Marcelo, né? Que ele tem uma, né? Não, eu e você, a gente, vamos. Falei, então tá bom, vamos embora. Dá o start aí, vamos começar. E a coisa foi fluindo, né? E até a chegada do Slimani, assim, nós, né, a gente estava bem do ladinho, viu a chegada, viu ele desembarcar da van, né, ele veio, atendeu ali os repórteres, tudo. Então foi muito legal, muito interessante, e eu fiquei realmente, e me emocionei pela cobertura, porque eu não esperava isso, eu ia só lá marcar presença, e me emocionei também pela receptividade. Inclusive, não sei se você viu no final da live, 2 senhoras chegaram e nos abordaram, a gente estava ainda falando,
Não, nós queremos tirar uma foto com você, Marcelo, não sei o quê. Não, vamos tirar ainda. Nós estamos ao vivo aqui ainda, né? Exato. Não, vamos tirar. Então, olha, o Coxanautas, para mim, é um prazer imenso estar participando, né, desse grupo, desse portal, assim. Eu nunca me imaginei, eu via de longe, assim, eu assistia Coxanautas e dizia, puxa não vida. Não era tudo isso, viu, João? Não era tudo isso. De nós 4 aqui, eu sou o mais velho, né? Embora sim, claro. a minha mais velho que eu digo lá no Coxanautas. Não de idade, porque idade é você, né? Eu sou o mais novo em tudo aqui. Mas sou o único careca, olha essa cara. Querer competir com o João, dá, né, João? Que isso? Eu até falei, pô, o João não mente, já falou que tinha 11 anos nos anos 70, que já tinha 211 já, né, João? Eu sou mais velho que o João. Muito bom. Eu vou fazer 67, o João está com 64, né, João? 64. O Brandão é um pouquinho mais do que eu, Brandão. Já um pouquinho mais vivido do que eu, né? Mas eu sou mais novo aqui, o Ramiro, né? Hein? Sou eu. O Ramiro é mais novo aqui entre nós. Eu tô 5 anos. Eu me refiro 5 anos mais velho. De Coxanautas mesmo. Eu entrei no Coxanautas em 2013, 2014, e a gente tem uma história ali muito recente, né? E não era assim. A gente era reverenciado no Coxanautas, né? Quando me convidaram para escrever, e era só a coluna, né? Não tinha televisão, não tinha a ideia, né, de elevar o site a essa categoria, né, muito por conta também da internet, que não oferecia o que oferece hoje, né? Em 2013, 2014, fazer live não era assim um serviço tão disponível. YouTube já existia, mas ainda muito rudimentar, né? Você tinha que gravar, você tinha que fazer estúdio, locar e tal. E eu lembro das primeiras conversas com o Honório, né? O Honório sempre cita isso aí, quando ele teve a ideia de fazer a primeira TV Coxanautas. E foi a partir dali que a coisa começou a decolar, que você já passava a ser reconhecido lá no Couto Pereira e tal. Era interessante, assim, porque eu vinha de uma história diferente, né? Eu vinha de televisão, eu trabalhei em todas as TVs em Curitiba, né? Então, o meu reconhecimento da torcida era pela televisão, que eu metia a cara no ar, aparecia na televisão, então as pessoas te reconheciam por conta da televisão. Isso naquele período de televisão. E eu fiquei muito tempo depois sem fazer televisão e trabalhando em outras coisas que não era televisão. E aí, como jornalista, eu fui entrar no Coxanautas em 2013, 2014. E a partir da televisão, aí você pega essa fase nova agora das transmissões das lives do Coxanautas e do meu período de televisão, esse apelo de hoje é muito maior do que eu tinha na televisão. É uma coisa impressionante isso. A minha filha, que vai comigo no Couto Pereira, aquela menininha que veio da Lapa, se não me engano, que você postou uma fotografia dela. De Porto União. Porto União. Aquela menininha me pegou ali com o pai dela, ali na saída do Salto. Sim. O Sérgio e tal, aí, filha, isso aí também é do Coxanautas e tal. Aí eu falei, o João tá lá dentro. Não, o João já conversamos, o João já tem até foto dele. Aí, a minha filha até conversou comigo depois. Nossa, pai, é impressionante, você vai do Salto à entrada da arquibancada, ou onde quer que você entre, você vai parando e vai conversando com as pessoas vão conversando. Isso não tinha na televisão na época. O que a TV Coxanautas fez e o que as lives hoje fazem é uma coisa muito impressionante. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem com essa torcida. É verdade. Num momento complicadíssimo do clube, né? É verdade. Hoje o Paulo falava, né, do trabalho que ele está tendo de fazer lá as charges dele, né, para enaltecer o Curitiba. O Curitiba não tem ajudado a gente, né? É verdade. Eu uso uma expressão que define um pouco isso, né? A torcida anda jogando um futebol na arquibancada e no campo o time não joga. É verdade. É complicado. Brandão, a gente sempre tem essa esperança, né, de ver o Curitiba jogando futebol de fato,
nos livrando desse buraco que se enfiou ultimamente, e que seja com o seu Slimani, né? O nosso Salvador. Eu queria colocar uma imagem dele aqui, João. Pode continuar aí, só para... Não, eu só queria contar uma história para vocês rapidinho. Acho que já falei com o Honório a esse respeito. Desde quando comecei a me conhecer por gente, eu sempre gostei de futebol, pela minha família que sempre gostou também. Então eu escutava rádio, eu via programas de rádio, ouvia muito programas de rádio, e eu gostava muito, eu pensava assim, puxa vida, que legal que deve ser você comentar o jogo, você transmitir um jogo. Eu gostava mais de comentarista, né? Falei, puxa, que legal. E disse, pô, será que um dia eu vou poder, de repente, ser comentarista, trabalhar numa rádio? Eu pensava nisso quando eu tinha meus 14 anos, 15 anos. Aí, lá no Tribunal de Contas, na minha sessão também trabalhava a esposa, na época, do Boris Muzialowski, né? O Brandão deve conhecer. Do Vivo Futebol. E um dia ele me disse assim, ele veio buscar a esposa dele, ele vinha todo dia, e eu falei para ele, puxa, que legal, ele falou, eu tô com pressa, eu tô indo agora na Rádio Cultura, tem Vivo Futebol, tem que fazer lá. Falei, cara, que legal, com o Dirceu Greze. Ele falou, quer ir junto? Vai lá, fica nos bastidores assistindo. Ele me levou lá nos bastidores, eu fiquei assistindo o programa nos bastidores, quietinho, eu molecão de 14, 15 anos, e vendo ele falar, o Dirceu Greze. Falei, pô, mas que legal isso, que bacana. E hoje eu estou aqui no Coxa Nauta, tá? Só encurtando a história. Hoje eu estou no Coxa Nauta sendo o bem ou mal, eu sou um comentarista, estou realizando aquele sonho que eu tive há 50 anos atrás, praticamente. Então, para mim, realmente, é uma alegria muito grande participar desse grupo aqui com vocês, especialmente. Mas vamos em frente. Mas sabe, João, eu sou o mais novo, né? Integrante do Coxa Nautas, porém, talvez eu seja um dos mais antigos com cadastrados no site, né? O meu cadastro é de 99, com um e-mail da UOL. O Marcelo achou lá, não sei como é que ele achou lá e tal. Mas o que eu vejo assim, eu sempre utilizei, como eu utilizo o Helênicos para a história do Curitiba, eu sempre utilizei o Coxa Nautas para as notícias, anos 90 ali, 2000 e tudo mais, eu sempre observava no Coxa Nautas. E aí depois eu comecei a assistir as lives e tudo mais. Não é um trabalho que foi feito de ontem para hoje, sabe? Você vê que é uma coisa que é estruturada, né? E assim, de novo, olha a live que a gente tem aqui hoje, Brandão, João e Buqueira. Pô, cara, o que mais você quer falar do Curitiba eu nem o André. Mas, pô, é um nível muito alto de conhecimento, não só do Curitiba, mas de futebol, de tudo que envolve o futebol, né? Então são várias experiências e, pô, isso é fantástico, cara. É uma coisa... E o respeito do Curitiba em relação ao Coxa Nautas, né, e dar o espaço de imprensa, que seria um espaço que eu acho que qualquer outro canal sério também teria, né, caso estivesse lá. Então é importante o Curitiba estar abrindo isso, porque é uma nova... a gente está descentralizando muita coisa no mundo hoje, né? A internet está abrindo as portas para muita forma de mídia, né? Então, e o Curitiba tem que seguir isso, é importantíssimo. A finalidade de todos esses veículos, pelo menos em tese, é engrandecer o Curitiba, né? Exatamente. A finalidade é uma só, né? Todo mundo tem a mesma engrandecer. Todos esses canais aí, na verdade, estão divulgando o nome do Curitiba, defendendo o nome do Curitiba. Então, para o Curitiba, se o Curitiba enxergar com inteligência, ele tem que cada vez mais abrir espaço para esses canais de informação não oficial, né, pelo menos dos grandes órgãos de imprensa. Exato, né? E fala. A gente, antes não te interrompendo, não querendo te interromper, já interrompendo, antes da gente entrar na questão aí dos outros africanos, né, que já estiveram com a gente aí vestindo a camisa do Curitiba, a gente esqueceu de um detalhe importante, que são os nossos apoiadores, né? Opa, vamos colocar aqui já. Você me lembrou bem aqui. Vamos lá para o BRBet, Bet do Brasil, brbet.com. Tem bastante gente falando aí, João, não quero colocar no teu colo isso, mas uma briga tua aí com o Tyson, não sei não, hein, cara. Não. É só pra... Não vou encarar, não. É a BRBet, que é a bet do Tyson, né? Tem boas apostas lá, o pessoal que gosta de apostar no futebol aí.
E a B Café, locação de máquinas de café, a bcafé.com.br, tem um upgrade para suas empresas, né, para o seu escritório, enfim, você vai dar um upgrade bem legal para a tua equipe, para os teus clientes e tudo mais com essas máquinas especializadas de café. Temos aí o clássico também, o Empório Mineiro, né? Esse o João sabe muito bem, né, João? Fala pra gente aí. É o provador oficial. Conheço muito bem, é muito bom. Queijos deliciosos, salaminhos deliciosos, um doce de leite maravilhoso, muito bom, muito bom. O Honório falou ontem, tem até cachaçinha também, Cachaçinha? Eu tenho uma aqui em casa aqui que eu ganhei. Muito boa também, muito boa. Bacana. E eu acho que com eles, pelo Instagram, você vai no Empório Mineiro _CWB e você pode fazer o pedido direto de lá pelo Instagram, fala com o pessoal lá que vai ser rapidinho. Entrega o areia? Então, podia ser areia, Paris, nem que mandasse por correio. Entregar você já pedia já agora. E também o João tem a informação direta aí do Village Embu, né, João? Como é que é passar um tempo lá para ir assistir um jogo do Coxa? Village Embu é espetacular, é um resort, né? Um resort maravilhoso, com toda a infraestrutura, não é? Já fiquei 2 vezes lá, e agora semana que no jogo contra o São Paulo, a gente vai lá também, né? Já estaremos lá. Opa. Então, muito bom, café da manhã, almoço, janta, hospedagem maravilhosa, um lugar aconchegante, no meio de uma mata, tranquilo, a poucos quilômetros de São Paulo. Quanto tempo dá, João, do Village até o Morumbi, por exemplo, de carro? De carro dá uns 25 minutos, de 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos de carro. É perto. Porque o Morumbi é na zona sul de São Paulo. E o Embu fica ali na beira da BR, Regis Bittencourt, você está quase chegando em São Paulo. Você sai de Embu, passa Itapecerica, já chega no Morumbi ali, na região de Vila Sônia, por ali, e já está ali, já... Aliás, antes tem Taboão da Serra, né? Mas é rapidinho, meia hora você está lá no Morumbi. Como o programa vai ao ar na quinta, então o pessoal que está vendo aí quiser também ir para assistir o jogo, né? Tem a oportunidade, talvez, de ir junto com o pessoal do Coxa Nautas, ficar lá no Village Embu, tem 15% de desconto, só entrar no site lá e fazer o seu programa lá com a galera. Pô, quem me dera poder ir num desse com vocês, um Diogo. A sua hora vai chegar, Ramiro, a sua hora vai chegar, você logo vai estar com a gente aí. Eu acabo reclamando também de barriga cheia aqui, né? Porque eu tenho conseguido ir a quase todos os jogos aqui, né? E já me dou por satisfeito. Semana passada eu estava com o João da Lancha, tiramos uma foto juntos lá e tal. Comentar isso e provocar o Ramiro e o Buqueira. É sacanagem. Não, o Buqueira foi esse ano ainda, né, Buqueira? Você foi nos 2, 3 jogos? No Brasileiro foi contra o Fortaleza e São Paulo. Encontrei o Buqueira lá. Você participou de uma live, né, lá no escritório. Sim. Depois de um desses jogos a gente foi... Na verdade eu fui nos dois. Né, no escritório e também no estádio. O último foi contra o São Paulo que foi. E você assistiu o Coxa Esporte também, 3x3? Não, assisti jogos do Paranaense, daí eu vim pra cá, daí eu fui visitar meus pais e assisti o jogo com Fortaleza e com São Paulo só. Então agora é hora de dar outro... Eu tava planejando ir pra Curitiba no Atletiba, porque meu filho nunca foi, falou, pai, vamos tentar ir no Atletiba, não sei o que e tal. Quando eu ia começar a procurar pra ver se tinha uma passagem aí que viabilizasse, aí fui ver a data, mesmo dia que eu tenho que ir num casamento aqui, cara. Daí já me hoje. Mas eu queria eu estava fazendo uma pesquisa ontem, agora estamos falando de Curitiba, né, voltando a falar de Curitiba, eu estava fazendo uma pesquisa ontem e, puxa vida, o Brandão falou aí, né, como é sofrido a vida de torcedor do Curitiba. Desculpe, André, acho que você já terminou os patrocinadores? Já. A vida de torcedor do Curitiba não é fácil, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, eu quero ver quantas partidas o Curitiba venceu esse ano, né? E eu constatei o seguinte, nós temos míseras 10 vitórias esse ano, em 32 jogos, sendo que 6 delas foram no Paranaense, né?
Então tivemos uma vitória na Copa do Brasil contra o Maitá. Os outros 2 jogos, né? Contra a Criciúma empatamos, ganhamos nos pênaltis. Contra o Sport empatamos uma e perdemos a outra e fomos desclassificados. E no Brasileiro tivemos 3 vitórias até agora. Então, para um time assim como o Curitiba, é um ano que está sendo muito, muito complicado, né? Muito complicado. Enquanto você vê aí Palmeiras, que até agora perdeu 3 ou 4 partidas no ano, a gente, né? Eu não fiz a conta de quantas partidas nós perdemos, só fiz de quantas nós ganhamos. Mas é impressionante, 10 vitórias, sendo que 6 no Paranaense. Então o ano nosso está sendo terrível. Assim. O pior ano do Curitiba na sua história, né? É verdade. Eu não lembro de ter visto nada igual, e não lembro de, antes da minha existência, saber, né, de ter a informação que o Curitiba tenha tido uma campanha tão ruim como essa, né? E, curiosamente, né, batendo na mesma tecla, num ano que o Curitiba teve o seu maior investimento, pelo menos financeiramente. Então, não dá para entender, né? Não se explica essa situação de hoje. Mas aproveitando essa deixa aí, João, pegando a bola que você levantou, a gente entra na era Slimani, né? A gente sabe que ele não é salvador da pátria, que ele não vai resolver todos os nossos problemas, a gente sabe que o Curitiba tem uma série de limitações, mas para vocês, em que patamar esse rapaz está chegando? O que vocês esperam de mudança de chave? Vamos ter finalmente alguém que faça os nossos gols, mas teremos um time mais seguro? Você acha que o Curitiba fazendo 3 com o Slimani, tomando os 2 que o Henrique para não responsabilizar o jogador, falar nomes, falar de zagueiro, lateral, meio campo. Então que o Slimani faça 3 e que a nossa zaga tome 2, tá de bom tamanho? Ou tem que ter uma consciência mais de futebol mesmo, né, de coletivo, né, que só o Slimani não vai resolver esse problema. Como é que vocês estão percebendo esse novo momento? Eu não sei se o João quer falar? Não, fala aí. Pode falar. Na verdade, a gente vê que ele não é salvador da pátria, mas talvez ele seja pelo menos salvador do ataque, né? Porque nosso ataque... O Curitiba, na verdade, está na situação, eu não demonizo nenhuma posição. Como o André falou ontem, já houve falha de ataque, do meio, da defesa, de todo lugar. O que acontece é que com a perda do Manga, nosso ataque ficou muito fragilizado, né? E a prova de que não tem como acreditar que não só Slimani, jogador, é salvador da pátria, que o Alex, com uma grandeza muito maior, não foi salvador da pátria. Fez muito aqui pelo Curitiba quando veio, mas quando o resto do time não ajudou, ele não conseguiu fazer mais do que o individual poderia proporcionar, né? Mas eu, assim, fico confiante que pelo menos o Curitiba tem um cara que vai ser uma referência, né? Ele vem com muita responsabilidade. Agora, para ele fazer esses 3 gols, a bola vai ter que chegar nele, né? Então depende de ter uma reação, né, do restante da equipe, né? O que eu me preocupo muito é que torço para que o discurso do Thiago junto ao elenco continue em alta, né? Que ele consiga tirar do elenco o que ele já conseguiu tirar em outros momentos, porque eu vejo o elenco do Curitiba, assim, de modo geral, muito fraco do ponto de vista de atitude, de mobilização, de futebol solidário. Então acho que isso daí, independente de todos os erros e acertos que tenham sido cometidos, eu acho que tem sido o fator mais determinante para o Curitiba estar na situação que está, sabe? Eu acho que os jogadores têm que agarrar essa responsabilidade, sabe? Eles mesmos mostraram em algumas partidas que as coisas podem ser diferentes, mas eu não sei se depois se acomodaram, o que aconteceu, né? Não tem como dizer, mas eu não vejo mesmo, nos últimos jogos, a mesma determinação. Então, será que a determinação deles tinha prazo de validade para durar 3 ou 4 rodadas? Então, acho que isso vai ser muito importante para o Slimani poder deslanchar também, porque senão ele vai ficar lá isolado, vai marcar algum outro, mas talvez não consiga fazer a diferença que o torcedor espera. Agora, eu vou dar a minha opinião. Eu não tenho dúvida de que ele vai ser o diferencial nosso, assim. Claro, uma andorinha só não faz verão, a gente sabe disso, né? Só
só o Slimani, mas eu confio muito nele. Ele, como eu vi ele de pertinho lá, ele tá fininho, ele tá assim, magrão e assim, soube que ele estava treinando. Jogar, né? Oi? Pronto para jogar. Pronto para jogar, ele é vestir a camisa e jogar. Ele é um cara que se cuida. A própria crença dele, ele é muçulmano, né? Ele não põe álcool, nem chega nem perto de álcool, não tem negócio de balada, nada. É um cara casado, enfim, né? Se cuida muito. Então a gente percebe que o biotipo dele é um atleta assim bem que se cuida. Então é um cara que vai vestir a camisa e vai jogar. Agora vai depender, né? Mas nós temos, assim, já, digamos, nós temos uma qualidade no elenco, que é tipo o Marcelino, que pode ser um cara que pode servir ele, que pode fazer aqueles cruzamentos, assim, de trivela, como o Marcelino costuma fazer. Temos o Seba Gomes agora, que também deu uma qualidade melhor no meio de campo, não é? Então, a gente, se vai dar tempo de salvar o Curitiba, não sei. Ele sozinho, não. Ele vai fazer parte de uma engrenagem. E eu sei que tem mais gente chegando aí, vocês sabem também. Tá nos grupos aí, nosso grupo está circulando aí, tem gente chegando aí, tem mais gente chegando, tá? E que vai qualificar melhor ainda, mais ainda o elenco. Então, acho que ele vai fazer os gols dele sim, né? É um cara que faz muito gol de cabeça, então temos que aproveitar esse recurso dele, além de ser esse cara que o Slimani, ele progrediu muito na carreira, ele já está com 35 anos, então ele cresceu muito, ele já não joga tanto fixo lá, ele volta muito no meio de campo para buscar jogo, ele é um cara que se mexe muito, apesar dos 35 anos, mas eu falei, ele é um cara magrão, ele tem um bom preparo, eu acho que vai ajudar muito, né, então eu tenho muita esperança, não deposito minhas esperanças todas nele, mas o time em si vai jogar para ele, eu acho, sabe, então se vai salvar a gente, não sei. Tenho minhas dúvidas, porque a nossa situação é muito complicada, temos que ser realistas. Nós temos que ser realistas. Mas aqui eu quero citar as palavras dele, quando ele conversou com aquele senhor, o pai do Marildo, lá de cadeira de rodas, lá, vocês viram na live, e ele disse, né, o meu próprio Marildo disse pra gente, que o pai dele disse, nos ajude. Ele falou... ele falou, ele pôs a mão assim no peito e disse, deixa comigo, fique tranquilo, tudo vai dar certo. Ele falou isso pro pai do Marildo, então eu tô com ele dessa. Eu concordo com vocês também. Não acho que ele não dá para colocar todo o peso nele, porém é um cara diferenciado e que vai dar, para mim vai dar um up na equipe como um todo. Eu acho que é um cara que vai elevar a moral, né? Porque a gente tá com a moral baixa depois dessas últimas derrotas, de novo. Então chega o Slimani, parece que as coisas possam renovar. É um tipo de jogador que não é comum perder gol na frente do gol, que nem os nossos jogadores normalmente perdem. Vai perder alguns, a torcida tem que ficar tranquila, não pode pegar no pé já no primeiro jogo, né? Mas eu acho que a qualidade aumenta, né? E o João falou uma coisa importante, eu acabei de ver o Twitter do Curitiba. Tem mais gente chegando aí. Tem mais gente chegando, tem uma bandeirinha da Grécia lá que eles colocaram agora. Isso. Hoje, claro, a gente vai passar o programa na quinta, né? Hoje é sábado aqui, né? Pré-jogo do Fortaleza. Sei que quando for passar o programa já esteja aí. Capaz que já esteja aí. Será que aquele volante tinha sido cogitado anteriormente em grego? Samaris. Se for, tomara que ele seja o primeiro volante, que é o que nós estamos precisando hoje em dia, na minha opinião. Vamos ver. E talvez, se a gente passar a live na quinta, João, espero que a gente fale 11 vitórias no ano e não 10. Ok, exato. Nós estamos... desculpem. Não. Mas é só pra gente lembrar, porque amanhã é o jogo, e eu espero que a gente ganhe esse jogo amanhã, cara. Exatamente. E agora, pra mim, acabou esse negócio de... esse é um jogo bom para empate. Não, para mim todo jogo agora é vitória. Seja quem for, a gente tem que olhar como vitória, não pode pensar de outra forma. Eu acho que o Slimani vai fazer isso, né? De esperar resultado cair do céu, né? E ganhar todas em casa, não tem mais escolha, né? E arrancar ponto fora. Qualquer jogo que seja São Paulo, Corinthians, seja quem for, né? Não importa mais o adversário. Palmeiras, aliás, esses grandes adversários a gente pega em casa, né? Então, já é uma questão a nosso favor. Eu acho,
com relação ao Slimani que tem um peso positivo aí, psicológico, mais ou menos dentro do que o João e o Ramiro falaram, que que jogador de futebol, por mais profissional que seja, ele sabe o time que ele está jogando, ele sabe o que o time dele pode oferecer. E o que a gente sente do Curitiba, que tem a ver com o que o Buqueira falou, é essa falta de confiar no companheiro, do espírito coletivo que é o futebol. O cara lá atrás sabe que se ele tirar a bola do adversário dele, ele vai tocar para o meio, mas o cara do meio, inconscientemente, ele já sabe que o cara do meio pode perder essa bola na tentativa de fazer uma armação de jogada e vai sobrar para ele de novo na zaga. Então, é uma sequência de raciocínios ali que pesam psicologicamente, que acabam sendo fundamentais ali no conjunto daquele contexto. Então, eu acho que tendo o Slimani, o Moreno e o Sebastião, que são 3 grandes jogadores, são 3, sim, pelo menos acima da média do Curitiba, que vão dar uma segurança que a gente ainda não teve. Então, é por aí o meu raciocínio. Eu acho que o Slimani fecha o tripé que a gente precisava de começo, meio e fim. Zaga, meio e frente. Exato. Então, quem sabe resolve esse problema e aí o pessoal de trás tenha mais confiança e a gente consiga ter um time fluindo melhor, mais confiante. É a única coisa que eu consigo pensar, porque eu já andei muito pessimista também, já quase larguei meus bets. No final do jogo do Flamengo, eu lembro de ter baixado a minha cabeça e disse bem alto assim, eu não acredito no que eu estou vendo. Isso. Aí eu olhei para minha filha e disse assim, eu não venho mais, não quero mais, chega. Ela ficou me olhando assim com aquela carinha de assustada, né? Pô, pai, não me abandone aqui, né? Para com isso. E aí, 15 minutos depois, eu já estava fazendo bagunça com ela, tentando reanimá-la e tal. É natural, né, Brandão? Próximo jogo e tal, vamos lá. A pegada é essa. Então, mas o Curitiba tem... Em cima do Slimani, né? Sabe, em cima do que você está falando, Brandão, o Curitiba tem sido perito em irritar o torcedor, né? Porque ele, além de perder, ele perde com requinte de crueldade, né? Esse jogo com o Flamengo, para mim, foi terrível, cara. Porque eu ainda estava assistindo com uns amigos flamenguistas aqui comigo. Então, além de tudo, ainda tem que ver eles comemorarem o gol do meu lado. São gente boa, gente é amigo, tudo. Mas para mim, puta, meu irmão, o meu filho, cara, meu filho é até calmo. Tinha um puff na frente dele, ele meteu um pontapé no puff na hora do gol do Flamengo, tá? Saiu de lá, não queria falar com ninguém. Então, eu, cara, fiquei muito... demorou para eu conseguir voltar a falar de Curitiba, tá? Viu, Brandão? O mesmo sentimento que você teve no estádio, eu estava lá também, foi o nosso também. Eu estava lá assistindo o jogo junto com o Antônio Luciano Franco, lá, sócio Coxanautas, que está sempre no Telegram ali participando. E a gente estava até animado, né? E de repente. Aí, não era um bom resultado, 2-2, mas era, né, diante do Flamengo e tal. Era um ponto, pelo menos, né? Pelo menos um ponto. Aí a gente olhou e viu o Gerson acertar aquele chute. Um olhou para a cara do outro e nós dissemos ao mesmo tempo, inacreditável. Os dois falaram ao mesmo tempo. Então, e assim, o silêncio tomou conta ali da onde a gente estava. Impressionante. Eu aqui de longe tive mesmo, né? Tem uma coisa, tipo, não é possível, cara, eu tô acordado assistindo isso ainda, não é possível. É igualzinho no Atletiba, né, cara? Porra, é demais pra cabeça. Aí você entende toda a fúria da torcida, todo mundo bravo, brigando mesmo, porque... O pessoal fica bravo com razão, né? É difícil mesmo. É difícil. Eu acho que ele travasa no nosso grupo interno lá, acho que foi eu que mais xingou lá no nosso grupo lá, né? Olha, mas aí, né? Saindo um pouco do tema aí, para a gente, já extravasamos, aí, já tivemos uma semana pela frente, né? Enfim. Sim. Eu queria lançar aqui uma pergunta para resposta no próximo programa. Como não tem mais a interação, né, ao vivo do nosso telespectador, eu queria que ele participasse da live do programa, que é gravado. De quem é o gato que está miando?
É do André, é do João ou é meu? Coloca nos comentários aí embaixo, vamos ver quem que acerta aí. Boa. Ganha um chopp quem acertar, E o Brandão, poderia acrescentar também quem que é a gente vai apresentar os outros camisa 10 lá do artigo, né? Que a gente falou de 5 camisas 10. Podem falar também quem que seria o seu camisa 10, fora os que já foram apresentados, né? Boa. Isso, exatamente. É isso aí, minha gente. Eu acho que se deixar a gente, mais uma vez, né, fica aqui falando desse Curitiba, porque tem história triste, história boa, história legal, história bacana, história para chorar. Enfim, a gente... Brandão, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, Brandão. O radinho. Ó, o radinho ali, Esse radinho aqui, ó, vocês estão indo para o encerramento. Não é de válvula. Ele tem 7 faixas de ondas, né? Quando eu fui para Foz do Iguaçu, que eu saí em 85, fui embora para Foz do Iguaçu, eu tinha que acompanhar o Curitiba de alguma maneira, né? E Foz do Iguaçu são 650 quilômetros aqui de Curitiba, da região aqui. E lá, naquela época, não tinha condição, as rádios não pegavam, as televisões só pegava a televisão de Maringá, de Cascavel. E a primeira coisa que eu fiz, eu fui no Paraguai e comprei esse radinho, é Sony, bom, tá até hoje comigo, funciona, e eu escutava Curitiba no começo, nesse radinho, a Rádio Clube, eu pegava, e escutava os jogos, tentava escutar, eu pegava a rádio, ondas curtas, pegava a Rádio Clube direto aqui de Curitiba, eu pegava nele aqui. Né? Mas assim, sabe, de vez em quando sumia, voltava, às vezes quando voltava o Curitiba já tinha feito gol, a gente e dá-lhe mexer tudo, né? E ele tá aqui, ó, do meu ladinho, no meu escritório, onde eu tô aqui na minha casa, lembranças muito boas dele, que por muito tempo ele me acompanhou, depois que começou a chegar TV a cabo, mas isso bem depois, né? Só depois de 1990. A principal fonte de informação do Curitiba, então. Era isso aqui. E o radinho. Era eu e o radinho. Nós dois. De noite ele pegava melhor, sabe? Nos jogos de noite, não sei porquê, parece que a questão do ar e não sei o quê, os físicos. É a antena mesmo da rádio. Então. Antena, eles quando os jogos baixam potência, ou aumentam potência, tem um horário determinado do dia lá que pode aumentar ou diminuir a potência. Quando os jogos eram de noite, eu conseguia escutar um pouquinho melhor, mas jogos assim no domingo à tarde, eu trocava de lugar, ia no fundo do terreno, voltava e coisa, e não tinha internet para você acompanhar assim, né, pela internet, era um sacrifício, mas eu dava um jeito. Ele tá aqui, ó. Ele me acompanha até hoje. Eu levava o rádio no estádio nos anos 90, né? Hoje em dia o pessoal tá com o telefone, já vê quem fez o gol, quem não fez, olha a imagem, né? Mas eu levava um radinho também para saber quem fez a falta, quem levou o amarelo, quem não levou e tal. Foram 25 anos assim, João? Foram 25 anos. Eu fui em 85, né? Fui embora daqui. Já trabalhava na Copel aqui, e daí recebi uma proposta lá de Foz do Iguaçu, da Itaipu Nacional, e fui para lá, né? Daí fui embora e... João, foi promessa, João? Oi? Se Coxa ganhar em 85, eu vou trabalhar para vocês aí, pode deixar. Então, eu acompanhei aquela decisão, eu fui em março de 85 e fui para lá. A decisão, o jogo final foi em julho, né? 31 de julho. Mas eu ainda não tinha feito amizades, assim, sabe, de assistir na casa de alguém. E aquela época era a Globo que passou, mas a Globo passava só jogos principais. E como era decisão, eu assisti a semifinal também contra o Atlético Mineiro, a Globo passou também, porque era o Atlético Mineiro, que na época era um timaço e tal. E daí eu assisti sozinho a decisão, na minha casa, em 85. Então, aquela noite, para mim, foi, assim, terrível, porque eu estava sozinho, porque eu queria estar em Curitiba. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal, porque eu vi meu time ser campeão, né? E eu sozinho, a minha vizinhança, né? A hora que saiu o gol do Índio de falta, eu pensei,
eu fiquei escutando ninguém, não vi foguetes, a gente tá acostumado aqui, né, com aquela festa, nem rojão, nada, tudo quieto na vila onde eu morava. Eu falei, poxa, mas ninguém torce pro Curitiba aqui, será, né? E de fato ninguém torcia, ninguém tava ligando para aquele jogo. Ninguém tá. Ali na fronteira é muito gaúcho, né? Tem muito. Meus vizinhos tinha flamenguista, tinha vascaíno, tinha Inter, tinha Grêmio, tinha Cruzeiro. Ninguém ligava para aquele jogo, mas aí quando fomos campeões, eu extravasei, gritei, vibrei, chorei, fiz de tudo, cara, de tudo. E no dia seguinte, fui trabalhar. Meti uma camisa do Curitiba e fui trabalhar com a camisa. Tinha que trabalhar de uniforme, a gente usava uniforme naquela época. Meti uma camisa do Curitiba e falei, campeão brasileiro, e os paraguaios olhavam, que eu trabalhava junto com os paraguaios. Eles também não conheciam Curitiba, que passa, Curitiba, e aquela camisa, inclusive, acabei dando para um paraguaio, que gostou tanto da camisa, achou tão legal, que é aquela camisa, não é jogadeira, aquela com faixas horizontais, mas era bem antigona a camisa. Você gostou? Leve a camisa, faça a propaganda do Curitiba, por favor. E o cara até hoje é torcedor, ele é olimpista, né? Olimpista roxo, mas é torcedor, aqui no Brasil ele é coxa, ele é Curitiba. Arrumei o torcedor coxa branca no Paraguai. Eu preciso foi assim. Fazer uma comprinha de umas 10 camisas aí para levar para meus amigos no trabalho, cara. Essa eu tenho que fazer, bicho. A oportunidade é boa. O João, agora, se o Curitiba escapar do rebaixamento e ano que vem for campeão, ele vai sair de São José dos Pinhais e vai comprar um apartamento ali na Mauá. Vai deixar de torcer para o segundo time dele, para o São Joséense. Existem planos aqui na minha cabeça, Brandão e amigos, de eu tentar negociar essa minha casa aqui, que só estou eu e minha esposa, e é muito grande, e a gente quer ir para uma coisa menor e quer voltar para Curitiba, né? Curitiba. Não que São José seja ruim, eu estou a 15 quilômetros do Couto Pereira, né? Estou a 15 quilômetros. E a 10, 12 do centro de Curitiba. Então nós estamos aqui praticamente em um bairro de Curitiba, né? Um pouco afastado, mas nada contra a cidade, mas eu quero voltar para um pouco mais perto, porque a casa é muito grande, né? Só eu e minha esposa e o cachorro, né? Aliás, eu não tenho gato. Aliás, eu não tenho gato, eu já vou dar uma dica para vocês, eu não tenho gato. E você não compraria o apartamento na Mauá, não, né? Não, se der certo, pode ser, Brandão. Se der certo. Porque aquilo ali é uma roubada, viu, João? Eu tive 2 amigos que moraram ali aquela sequência de 4, 5 prédios que tem ali na Mauá. Sim. Um é jornalista, 2 são jornalistas. Um é fotógrafo e o outro era dono de uma produtora de vídeo. E que mudaram para lá, para o Couto Pereira, ali do lado do Couto Pereira, na Mauá, justamente porque queriam ficar do lado do Curitiba. Não, eu vou porque eu quero, não sei o quê. Os 2 se arrependeram. Porque aí tem as suas limitações, né? Tem a vantagem, né? E as suas limitações. Tem dias que você não pode ir para o jogo, você tem que ir para casa e não pode voltar para casa. Exatamente. E tem as obras vindo, hein? Tem obras vindo. Ainda isso, Mas o mais interessante, Brandão, na Mauá nem tanto, mas digamos assim, se você arrumar uma casa, um apartamento ali, né? No Cabral, no Juvevê, nas proximidades, no alto da 15 ali, que dê para você ir para o estádio a pé, caminhando aí 15 minutos, tá bom demais. É isso aí. Meu irmão morou um tempo ali na Barão de Guaraúna, ali, sabe qual que é? É ali que dá continuidade para Mâncio Moro ali. Eu gostava, porque eu deixava o carro lá na casa do meu irmão, e ali a gente via da sacada do prédio dele, dava para ver até um pedaço da arquibancada lá da curva de fundos, lá na época, não tinha construído o Protorque, né? E meu pai, cara, quando a gente era criança, ele chegou a olhar para morar perto do Curitiba, a casa onde hoje é a sede do Império, ali no Baldino do Amaral. Acabou que depois não saiu o negócio, tudo, a gente continuou morando na mesma casa, né? Mas chegamos a olhar aquela casa, eu lembro que a gente foi visitar a casa para tentar, meu pai pensou em comprar aquela casa ali. Eu tenho mais uma, só complementando um pouquinho dos campeões de 85, né, que eu fiquei tão feliz, né, de ver meu time ser campeão, daí nós somos campeões em julho, né, e eu acho que em agosto
eu tirei férias lá do meu trabalho, né? Não foi, tirei férias não, tirei folga. Eu não tinha um ano de empresa ainda. Eu tirei uma folga lá, eles davam uma semaninha de folga. E eu vim para Curitiba, eu tinha, meus parentes são todos aqui, da minha esposa também, então a gente veio para Curitiba. E eu peguei um dia o carro, deixei minha esposa na casa da minha sogra, ali no Boa Vista, e falei, eu vou dar uma volta. Eu peguei o meu filho, que hoje mais velho, que está... Na época ele tinha meses de vida, né? Aliás, eu não me lembro agora, mas tinha 7, 8 meses. E botei no carro, na cadeirinha e fui. E passando em frente ao Couto Pereira, ali na Rua Mauá, eu sempre dava um jeito de passar perto do Couto, né? Porque na minha juventude eu era rato do Couto, eu não saía de lá. E daí chegando, e eu vi os caras, na época eles concentravam. Estavam concentrados tudo ali no Beco do Sossego, debaixo da arquibancada da Mauá ali, que não sei se existe ainda aquilo ali, acho que tem ainda, que é a base, tem um pessoal da base que fica por ali. Fica por ali, Então tava ali fora no murinho sentado, Rafael Camarota, tava Marildo, tava André, tava Heraldo, tava Vavá, estavam todos... Eu falei, não é possível que esses caras estão aqui. Eu parei meu carro, o carro, e peguei meu filho no colo e levei, e fui lá, e tirei foto do meu filho com ele, com o Rafael pegou no colo, tirei foto, eles pegaram, cada um pegou meu filho no colo e eu tirei foto, tá tudo aqui em casa guardado, tá tudo guardado aqui. Meu filho hoje tá com, 38 anos praticamente, e as fotos estão aí, então uma passagem muito legal na minha vida também. Que bacana. Porra. A gente curtia, né? Esse é o Curitiba que nos deram para torcer, mas a gente vai continuar torcendo. Teimosamente. Brandão, acho que o André tinha colocado aí também alguma coisa sobre os outros dois africanos que atuaram pelo Curitiba aí, tiveram uma história interessante aí, né? Acho que a gente pode falar rapidinho, a gente tem que liberar o João também, porque o João vai participar hoje da live, né, da narração lá com o Paulo. Mas rapidamente aqui a gente teve... Tranquilo. Vamos lá. Se vocês quiserem falar dos jogadores aí, fiquem à vontade. O Geraldo e o Joel, né? E o Joel, O Geraldo, para mim, foi mais emblemático porque colocou o nosso principal rival como freguês. O Joel teve uma passagem muito rápida por aqui, né? O Joel veio do Londrina, ficou aqui, eu estava até discutindo isso com o Buqueira há pouco, antes da gente começar a gravação. Eu não sei quanto tempo ele ficou, mas ele logo foi para o Cruzeiro, né? Ele já estava designado lá para o Cruzeiro. Eu não sei, ele acho que ficou não sei se ele ficou 6 meses aqui, meu Brandão. Logo ele foi para o Cruzeiro. Pois é. Agora o Geraldo era entrar e fazer gol, né? Geraldo marcou mais, Geraldo me marcou mais. Claro que eu lembro do Joel Tagueu, que inclusive está aqui nesse slide, tá ele pulando lá no. Esse lance foi muito hilárico, né? Ele pulou e caiu no túnel lá. E o segurança, não, pelo amor de Deus. O segurança tentando. Não. Não deu tempo. Aqui, inclusive, na foto tá aí o segurança, né? Agora o Geraldo. Foi o jogo de estreia dele. Foi de estreia, né? Foi de estreia. E o Geraldo marcou mais para mim, sabe? Porque assim, por causa de Atletibas e tal. E o Geraldo tinha uma estrela, né? Quando ele jogava contra o Atlético, ele normalmente aprontava, né? Fazia gol e tal. Ele não era nem um craque, Geraldo. Não, longe disso. Então, mas ele nos deu muitas alegrias, principalmente nos Atletibas, né? Era um cara rápido, né? Ele era rápido. Isso. Talvez fosse bom ter um Geraldo hoje, né? Pra jogar com certeza. No segundo tempo, assim, e tal. O Geraldo põe nos chinelos de hoje. Exato. Agora, inclusive, a vinda dele para o Curitiba colocou ele numa vitrine boa, tanto que ele foi convocado para a seleção da Angola, para as eliminatórias lá da África e tudo. Então ele veio aqui, ele conseguiu um status de jogador de seleção do país dele, né? E ele joga na Turquia hoje, né? Ele joga na Turquia, se não me engano, segunda divisão, se não me engano. Sabe a opinião que eu tenho do Geraldo? Que o Geraldo foi um pouco subestimado ainda. Ele conta com prestígio com a nossa torcida justamente por essa questão emblemática aí dos Atletibas, mas eu já vi muita gente do Curitiba dizendo, não, o Geraldo era só correria. Eu acho que ele era mais que isso, sabe? Tanto que quando ele saiu do Curitiba, ele vinha fazendo até um bom papel.
Só que como ele virou um jogador também, como ele ficou marcado por fazer gol Atletiba, ele ficou marcado como jogador de segundo tempo. Né? Exatamente. Então, algumas vezes ele também ficou com aquele grande problema que hoje em dia tem no futebol, que o Geraldo ele não tinha cacuete nenhum de marcação. Inclusive ele fazia umas faltas que ele tomava cartão, quase era expulso, porque ele não tinha noção nenhuma de marcação. E ele ficou alguns jogos marcando lateral, dependendo do treinador que estava no Curitiba. Então eu acho que ele era mais do que ele pareceu. Até porque a gente lembra dos Atletibas que realmente foi fantástica a participação dele, né? Ele marcou gol em 3 partidas de final de Atletiba. Que jogador tem isso no currículo? Né? Pois é. Fora outro. Mas ele estava lá, marcou gol no 6-0 no Palmeiras. Ele fez uma jogada sensacional num jogo que o Curitiba meteu um 4-0 no Grêmio. Então, o Geraldo, para mim, se destaca bastante nesse sentido, né? E o Joel, cara, a gente falando em Salvador da Pátria, não vou dizer que ele foi Salvador da Pátria, mas em 2014 o Curitiba estava correndo um risco sério de cair, e foi a chegada do Joel que deu uma fortalecida, tanto que vocês vejam, ele teve 8 gols, né? 8 gols em 20 jogos. Em Série A. Isso é bem determinante, né? Então foram 2 anos que a gente contou com a sorte de contratar um jogador no apagar das luzes, que esse jogador rendeu e nos ajudou muito, porque no ano seguinte foi o Henrique Almeida, né? Não sei se vocês lembram, que ele chegou, desandou a marcar gol e nos salvou também da Série B. Foi. Só que a gente, por muitos anos, teve mais sorte do que juízo, né? Porque o aviso da Série B já estava lá atrás e o Curitiba negligenciou e brincou com isso, né? E parece que virou nossa sina fugir do rebaixamento. Deus queira que Slimani seja o nosso cara, né? Que vai nos livrar desta saga, dessa coisa que nos persegue há muito tempo já, e que não sei se dessa vez a gente consegue escapar, mas que seja ele o cara, né? Eu acredito muito, viu, Brandão? Eu acredito muito que se a gente conseguir escapar, nós vamos virar a chave definitivamente, sabe? Nós nunca mais vamos passar por esses... Não, e mesmo que caia, viu, João? Mesmo que caia, eu acredito que volta para nunca mais cair. Eu concordo. Exatamente. Não tenha dúvida. Eu acredito muito né, que a administração profissional e tal, agora os caras estão... Se cair, ok, volta rapidinho, que volte rapidinho, mas nunca mais a gente vai falar em Série B. Pode até não ter campanhas maravilhosas, boas, né? Pode ficar lá em 13º, 14º, mas essa ameaça constante que a gente está tendo esse ano, a gente não conseguiu sair, como diz o Honório, né? A gente criou raiz na zona de rebaixamento e não conseguiu mais sair dali. Ficar preocupado com o time de Série B na Copa do Brasil, esse tipo de coisa não pode acontecer mais. É verdade. Enfim, eu acho que a gente tem que liberar o João aí para o jogo de logo mais, né? Infelizmente. O papo tá bom, mas por hoje vai ficando por aqui. Lembrando mais uma vez, então, né, que o programa agora é gravado, nós não temos mais a live do Unidos pela Distância. No próximo programa, a ideia é todas as quintas, eu não sei se 8 horas, vai depender do Marcelo, né? É ele que vai determinar isso, mas eu acho que é 8 horas. A gente conta com vocês, participem aí, escrevam, né, no chatzinho aí, a gente não pode responder na hora, mas de qualquer forma a gente vai interagindo. Já tem uma pesquisa no ar, né, de quem é o gato que mia, né, se é do Buqueira, se é do André ou se é meu. Do João a gente já sabe que não é. Como o João não é, infelizmente, fixo no programa, embora pudesse fazer parte, porque o João também não mora em Curitiba, né? Fica aqui a dica, né? Eu acho que o João podia ser efetivado no programa por não ser de Curitiba. É uma boa, hein? O convite fica feito, se o João aceitar, ótimo. Estou à disposição. Se o Honório e o Marcelo estiverem de acordo, e houver condições técnicas aí também, né, para colocar uma quinta pessoa no programa, né, que nós estamos assim, do interior de São Paulo à Alemanha, são voos pelo mundo mesmo. Então, de São José, do litoral do Paraná, de Areia, da Paraíba e de Paris, a gente se despede hoje, mas voltamos na próxima quinta-feira. Um abraço para vocês, foi mais uma vez um enorme prazer mesmo. Como é bom conversar com
com essa rapaziada aí sobre o Curitiba. Um abraço Obrigado. a todos. Obrigado, um Dá-lhe, abraço. coxa. Valeu.